Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, queridos irmãos de outras igrejas que acompanham os nossos encontros todos os dias. Sempre uma alegria muito grande iniciar esse trabalho, separar esse tempo preciosíssimo para adorarmos a Deus, pensarmos nas coisas que vêm de cima, orarmos. Tantos motivos, tantos desafios de oração nós temos vivido, ultimamente. Louvamos a Deus por isso. Sejam muito bem-vindos, portanto, colegas pastores também, muitos amigos, familiares, de qualquer parte, onde quer que estejam, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro, já o nosso ano, anunciando aí, já dando um adeus para a gente, terminando 2020, com tantas lutas, tantas dificuldades, muitas perdas, mas muitas vitórias também, muitas bênçãos recebidas, muitas realizações. Então nós temos motivos múltiplos, tanto para suplicar a intervenção divina, a misericórdia divina, como também temos muitas razões para agradecer ao nosso Deus, e é o que faremos nesta tarde. Só lembrando, nós temos estudado o livro de Apocalipse, Estamos aí chegando já na parte final. No nosso último encontro, estudamos Apocalipse 16, e 17, 18 e 19 são capítulos dedicados a descrever a queda da Grande Babilônia. Mas passando pelos versículos 13 e 14 do capítulo 16, ali nós temos uma menção especial do que acontece com o dragão, a besta e o anticristo, o falso profeta, que sai de sua boca 3 rãs. E não quis me demorar naquele dia muito nesse ponto, porque entendi que esse é um ponto que merece uma live especial. Então hoje nós vamos falar sobre este caso. Eu até dei o título, o nosso Pão das Três desta quinta-feira, eu dei o título de Vacina contra o Inimigo. E eu pensei bastante sobre isso, até nas articulações que fazemos, as correrias que temos. Às vezes corremos em busca de resultados. Às vezes corremos para o lado errado, Então a gente precisa ter uma boa visão, ter uma boa audição, ter a nossa mente aberta, o nosso coração atento para as profecias, para as indicações que a Bíblia dá, para a gente não correr para o lado errado. Então hoje a gente vai tratar sobre isso. Vacina, A gente, até um tema bastante oportuno, já que o mundo vive aí na expectativa. Bom, alguns já iniciaram as primeiras vacinas. Aqui no Brasil a gente vive aí na expectativa, esperando que todo mundo entre num acordo, que a vacina em primeiro lugar chegue, que seja submetida aos testes aí da Anvisa para poder receber o sinal verde, Então estamos aí aguardando. E eu gostaria de falar nesta tarde sobre esta vacina, Mas tratando do nosso corpo como um corpo que precisa de nutrientes. Um corpo bem nutrido é um corpo que oferece resistência às doenças, O mesmo, se a gente pensar
se a gente pensar numa figura, né, a gente vai pensar a mesma coisa sobre a nossa vida espiritual. Quanto mais nutrientes espirituais tivermos, mais resistências, mais invulnerabilidade teremos em nosso conteúdo espiritual. Então, maior será a dificuldade de nos enganarem, né? De nos fazerem caminhar em direção oposta. E aí, olha, em lugar de ficar chorando e gritando contra a vacina, em favor da vacina, pedindo a vacina contra o coronavírus, é bom ter um antídoto especial para o engano que Satanás traz, promovendo confusão teológica, confusão no conhecimento que temos da palavra de Deus, né? Então vamos cuidar bem, procurar um antídoto. O antídoto contra o engano que o falso profeta, o dragão, a besta vão trazer nos últimos dias, o antídoto é Cristo Jesus. Se nós aceitarmos somente Cristo, se nós confiarmos somente em Cristo Jesus, estaremos assim trabalhando, fortalecendo a nossa imunidade contra os ensinos errados, contra a idolatria, contra a falsidade, a aparência, né? Então, quero orar nesse momento e em seguida cantar um hino antigo, Aceitar e Crer Somente em Jesus. O título desse hino É Meu Dever. Então, é meu dever aceitar e crer somente em Jesus. E é meu dever fazer uma série de outras coisas que o hino vai nos dizer. Que tal a gente pensar no hino desse como sendo a indicação segura para uma boa vacina, né, aprovada não pela Anvisa e nem por autoridades humanas competentes, mas uma vacina recomendada pelo próprio Deus contra as heresias, contra o falso Cristo e contra toda sorte de engano que Satanás procura trazer contra nós. Vamos orar? Deus bendito, todo-poderoso, agradecemos a bênção de mais um dia e mais uma oportunidade que temos de realizar esse encontro, nosso Pão das Três. Obrigado, Pai, pelas muitas oportunidades que temos tido de ler a Tua Palavra, pensar juntos, analisar as várias situações de risco para a nossa alma, analisar juntos, buscar juntos o conhecimento, o instrumento que nos fortaleça contra todo o engano de Satanás, contra a falsidade teológica. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos, nosso coração e mente, para que de bom grado recebamos a Tua Palavra e ela seja em nós o antídoto, a vacina contra as ciladas do maligno, contra as ciladas de Satanás. Abençoa-nos nesta tarde, a todos quantos estão sintonizados nesta página da igreja, acompanhando, participando, vivendo mesmo, experimentalmente, tudo o que nós vamos fazer aqui. Orar, cantar, meditar na Tua Palavra. Entregamos-nos e entregamos também todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se conhece esse hino, cante conosco. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz.
e ao chamar-me para a eterna luz, estar pronto a responder, estar pronto a responder. É meu dever ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, ler a palavra com meditação e orar ao anoitecer, e orar ao anoitecer. É meu dever alegrar e honrar a Deus, meu Senhor, que ao mundo deu seu Filho em amor. Temer e amar sempre ao meu Salvador, assim no viver como no morrer. É meu dever, é teu dever, nosso dever. Amém. Se não conhecia, ficou conhecendo, né? Esse é para os que nasceram no Evangelho Lar Cristão há 60 anos atrás. Queridos irmãos, como já falei, estamos em Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14. De que trata esse texto? O capítulo 16 é um capítulo que trata das taças que são derramadas, taças dos juízos de Deus, os juízos sem misericórdia. O momento caminha para o final. O dragão, Satanás, a antiga serpente, a besta, o falso profeta, precisam agir com rapidez, de acordo com as expectativas que todos nós temos dos últimos acontecimentos, a guerra ou a batalha do Armagedon. Como é que essa batalha vai acontecer? Então, no capítulo 16, nos versos 13 e 14, nós lemos assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bem, uma coisa que já sabemos é que Apocalipse trabalha com muito simbolismo, né? E aqui temos o simbolismo de 3 rãs que saem das bocas, porque são 3 também, né? Do dragão, da besta e do falso profeta, do anticristo.
Isso pode nos dar um indício de como as coisas vão acontecer. Muitos, e eu estou entre esses, que acham que a boa parte dessa batalha, boa parte dela é uma batalha de palavras, de discursos, de argumentos, de tentativas, de ensinos errados. As rãs que saem aqui, né, nos fazem lembrar um precedente bíblico. Primeiro, são animais imundos, né? Aprendemos isso em Levítico, capítulo 11, temos ali a relação dos animais imundos. E a rã está entre os animais imundos. Em Êxodo, nas pragas, começa aí no capítulo 8, as rãs fazem parte de uma das 10 pragas que Deus envia contra Faraó e contra todo o Egito para libertar o povo. E saindo da boca do dragão e da besta e do falso profeta, evidentemente não precisamos de muito esforço para saber que se trata de palavras, de ensinos. Porque diz o texto aqui que elas se dirigirão aos reis, aos líderes, para ajuntá-los contra a batalha do Armagedon, aquela batalha final. Olha aqui como diz o texto. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. É ou não é relacionamento? É relacionamento, são autoridades, são representantes de poder de todos os tipos. E não é interessante também que são 3? Fazem milagres, operam maravilhas. Como Satanás inveja, como Satanás sofre e quer destruir as coisas de Deus pelo engano. Quase que uma tentativa de se transformar numa trindade diabólica, né? O dragão, a besta e o falso profeta, todos poderosos, realizando sinais, com discursos persuasivos, capazes de arrastar gente poderosa, reis, presidentes, né, primeiros ministros, líderes mundiais de poder e de grande influência. O diabo não veio para brincar, né? Não é à toa que Jesus Cristo diz que ele vem para matar e para destruir. E ele é capaz de fazer-se passar por qualquer coisa para conseguir isto. Que bom que Deus nos deu a alegria de conhecer o final dessa história, né? Então a gente estuda, a gente olha, a gente compara, a gente deduz as coisas, mas a gente sabe que Cristo Jesus, Cordeiro de Deus com seus remidos, estão fadados à vitória. Não há como perder essa batalha. O nosso general é Cristo Jesus e ele vai à nossa frente. Então, o dragão é o próprio Satanás, a besta, uma espécie de anticristo, e o falso profeta, né? Uma representação humana. Satanás sempre vai contar com o homem ou com a estrutura humana para disseminar o mal, né? O erro, o engano, a fim de desviar do caminho do evangelho tantos quantos ele possa fazer isso.
Como nós trabalhamos com figuras, né, com simbolismos, muitos estudiosos da palavra conseguem associar essas três rãs a três grandes inimigos do Evangelho, que de tempos em tempos podem se apresentar de forma diferente, com uma roupa diferente, mas eles acompanham, trabalhando contra o desenvolvimento e o fortalecimento da igreja sempre. Sempre. Como se trata aqui, como falamos, né, de rãs que saem da boca, então, isso tem relação direta com o falso ensino, com o engano, coisas, pensamentos tão bem elaborados e do ponto de vista humano tão interessantes, tão sedutores, capazes de levar crentes e muitos crentes ao engano. Sim. Então os estudiosos conseguem separar e pensar em três segmentos do conhecimento humano, de movimentos sociais e culturais, que são eternos inimigos do Evangelho. Eternos aqui é uma força de expressão, né? Eles são velhos inimigos do Evangelho. E de vez em quando, em nossos púlpitos, nós falamos sobre esses elementos. Os pastores, os pregadores falam sobre isso, alertam a igreja, né? Mas não encontramos hoje em dia tanta gente assim não, disposta a prestar atenção, a aprender, interiorizar, botar isso para dentro da gente, fazer parte da gente como um antídoto. É um ensinamento que pode ser recebido como uma vacina, né, contra todo tipo de engano e falsidade que Satanás procura trazer contra a Igreja de Cristo. Então, três rãs, três discursos, três mensagens, né, de muitas formas, mas dentro dessas três linhas, segmentos, né, ramificações de movimentos sociais, culturais e etc. Já falamos tantas vezes sobre o liberalismo. O liberalismo. Essa palavra é bastante utilizada em vários segmentos. Na economia, por exemplo, muitos empresários ficam muito felizes quando o governo diz que vai adotar uma administração pública liberal. O liberalismo, do ponto de vista da administração pública, significa menor ingerência do governo nas atividades, nas empresas, nas economias. Quer dizer, um governo liberal, aberto, né, para o mercado externo, né, para que se invista no país, para que se tragam grandes empresas e os empresários trabalhem com bastante liberdade, uma liberdade vigiada, mas, enfim, isso é uma espécie de liberalismo. Mas é o liberalismo teológico que é o que nos interessa aqui, né? Hoje, pregadores responsáveis, teólogos responsáveis, crentes responsáveis e estudiosos estão sempre alertando a igreja contra o liberalismo teológico. O nosso campo, né, o campo evangélico, está cheio de líderes liberais do ponto de vista teológico. É o liberalismo. O liberalismo é um grande inimigo do Evangelho. O liberalismo atua especialmente no campo da moralidade, né, nos princípios morais. A teologia liberal e progressista não ensina sobre o pecado como a Bíblia ensina. Mas o liberalismo tem como intuito, tem como objetivo desconstruir valores espirituais,
de forma que as pessoas entendam, as pessoas cheguem à conclusão que não são pecadoras. E na vida prática é assim, né? O que é que tem isso, né? Todo mundo está fazendo. É a juventude de hoje, é o povo de hoje. O mundo mudou, né? O mundo está mais tolerante, o mundo está mais acolhedor. Então, o liberalismo tem o objetivo de enfraquecer os conceitos conservadores de pecado contra Deus. Por isso, há muitos crentes que percebem isso e reclamam da falta de pregação contra o pecado. E os pastores se veem numa corda bamba aí, né? Eu acho que não, mas, bom, pode ser que se vejam numa corda bamba. Não pregam contra o pecado. Os crentes conservadores sentem falta e reclamam. Que negócio é esse? Aí vai ficar pregando contra o pecado, né? A geração liberal, aqueles que têm a tendência ao liberalismo, vai achar que o pastor só fala contra o pecado. Isso não existe mais. Vamos ajudar o povo a se entender. O povo vive sofrendo bastante. São tantas lutas, tantas dores. O povo está sofrendo. O povo é pobre. O povo não tem o que comer. O povo precisa ouvir palavras de acolhimento, né? De tolerância, de amor. Vamos amar, porque Deus é amor. Fazem parte desse movimento muitas palavras que são novas e que chegaram no nosso vocabulário, no dia a dia, nas nossas relações, nas nossas comunicações. Palavras como acolhimento, né? Tolerância, aceitação, abraçar, acolher, receber, perdoar, ajudar, compreender, ser complacente. Essas palavras passaram a ter um peso tão grande que qualquer coisa que você diz contra o pecado, qualquer crítica que você faz às atitudes de alguma pessoa, todo mundo vai com violência para cima de você, dizendo que você está julgando. E perguntam mesmo, quem é você para julgar? Então, sabem, essa atitude é resultado de um desenvolvimento, um crescimento dentro da própria igreja do liberalismo. Já foi a época em que a igreja pregava, né, assim, muito diretamente contra certas coisas, contra a bebida, contra a dança, contra o cigarro, contra lugares, né, de mau testemunho, contra estar nos botecos da vida, né, nos ambientes noturnos de dança e tudo mais. Hoje, muitas igrejas e muitos líderes criam um ambiente para que isso aconteça lá, porque os irmãos precisam, né? A gente precisa se divertir, a gente precisa ter festa. Então as igrejas vão perdendo força, os pastores vão ficando contra a parede e não falam mais contra o pecado, porque o pecado foi desconstruído. Sabe essas coisas de mudar o sentido da palavra, da Bíblia? Isso é consequência do crescimento do liberalismo dentro das igrejas. Poucos pastores hoje têm coragem para falar contra o pecado, né? E dizer aqui não quero. Se a igreja quiser, tira o pastor. Estou falando de igreja batista. Se a igreja batista estiver insatisfeita com o pastor, se acha que o pastor está dizendo o que ela não quer ouvir, ela tira o pastor e ela pode tirar. Eu fico na igreja, né? A minha permanência na igreja é resultado da minha vontade e da vontade da igreja. Se eu não quiser mais, eu saio. Mas se eu quiser ficar e a igreja quiser que eu saio porque ela me põe para fora. A igreja batista é assim. Agora, a gente não pode ter medo de pregar contra o pecado, com medo que a igreja mande a gente embora. A igreja não é minha patroa, eu não sou empregado da igreja, o meu patrão é Deus.
Quem me chamou para o ministério foi Deus. E colocou em mim a responsabilidade de pregar a palavra, combater o pecado, né? Promover a santidade da igreja, e isso a gente tem que fazer. É claro que a gente acaba fazendo cara feia, né? Ainda bem que eu não tenho dificuldade para isso. Mas aí fica uma mensagem de pouquíssimo interesse hoje para grande parte da população evangélica. Quer ter um evangelho que não mexa na vida nem na cultura dessas pessoas. Liberalismo é uma daquelas rãs. O outro é o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? O sincretismo, o liberalismo vai atuar nos aspectos da moralidade, né? Enfraquecer a moral. Aliás, quem combate o pecado e quem combate a imoralidade, os liberais chamam a gente de moralista, né? Fuja de moralista. Deve estar fazendo as coisas escondidas e quer crescer em cima dos outros. O segundo é o sincretismo. O sincretismo atua nos princípios da fé. Sincretismo significa vários pensamentos dentro de um pensamento, né? São várias ideias que são abraçadas ou disfarçadamente elas se introduzem dentro do Evangelho e trazendo bastante confusão na vida das pessoas. Então temos o Evangelho. Mas aí, o Evangelho, que é a palavra de Deus, né? E ele tem como base da sua fé e do seu trabalho a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia fala muito sobre amor, a Bíblia fala muito sobre misericórdia. Então o que acontece? Satanás, com seus discursos inflamados, né, e sua intenção de afastar do Evangelho, né, do Evangelho muitos salvos, muitos crentes, o diabo suscita pessoas para criarem pensamentos, teses profundas às vezes, seitas muito parecidas com o Evangelho de Cristo Jesus, tendo como base a amizade, né? Uma vida amistosa, o respeito, mas geralmente essas seitas elas negam alguma coisa bíblica e colocam muitas outras coisas que são bíblicas. Porque aí fica fácil. Ele é diferente da gente, mas ele crê em Jesus também, ele crê em Deus. Alguns crentes, se chega uma pessoa dizendo para alguns crentes que crê em Deus, aí o crente pensa que é outro crente, que é outro salvo por Cristo Jesus. Ora, sabendo disso, né, Cristo já advertia e nos preparava. Olha, cuidado, nem todo aquele que chama Deus de Senhor, que reconhece que Deus é Senhor, nem todos estão salvos, nem todos são irmãos. E a igreja deve ser séria. Quando ela verificar que por uma razão ou por outra a pessoa não se enquadra dentro daquilo que é essencialmente o Evangelho de Cristo, ela deve botar para fora, como membro. Quiser ficar visitando a igreja como visitante, pode ficar a vida inteira ouvindo o Evangelho. E é bem-vindo, porque enquanto ouvir o Evangelho, tem chance de se converter, né? E corrigir a sua vida. Mas tenha como membro, as igrejas hoje deixaram de excluir pessoas. Este ano foi um ano bom, né? As igrejas não se encontraram, a nossa mesmo esse ano não excluiu ninguém e nem incluiu também, né? Esse é um ano que, desse ponto de vista, né, é uma tristeza para o pastor. Eu sou pastor há 42 anos. Em todos os anos do meu ministério, eu batizei pelo menos
2 vezes por ano, não são 2 pessoas por ano, são 2 vezes por ano. Então, 2 grupos, e houve anos que eu batizei 3 grupos. Esse ano, não tivemos batismo na igreja. Estávamos com uma classe iniciando doutrina, preparo para o batismo, quando a pandemia chegou. Então, estamos vivendo esse ano com essas coisas que enchem o nosso coração, né, de angústia, de tristeza, porque coisas que a gente gosta de fazer, é uma festa para a igreja, como a gente canta, é uma festa no céu também, e a gente não tem feito. Pois bem, a igreja deve fazer, incluir os salvos e excluir aqueles que, biblicamente, e através dos frutos que dão, os frutos são um atestado de que são frutos da carne e não do espírito. Então não podem ser membros de igreja. A pessoa quer ser membro de igreja porque diz amar a igreja, mas não quer nada com a igreja. Quer viver em pecado. Quer viver uma espécie de liberalismo, né, que já falamos sobre ele. Então, não dá, a igreja tem que ser séria. E tirando isso de vista, perdendo isso de vista, a igreja está sendo levada pelo falso discurso, o falso evangelho, a falsa religião, né, que o falso profeta vem apresentando. Então, cuidado, né? Dentro do sincretismo religioso, nós temos muitas pessoas com aparência de santidade, aquele jeito de beato, né? Uma face angelical, uma fala mansinha, acolhedora, pessoas que amam todo mundo. Ora, quem é que consegue amar todo mundo? A gente não ama todo mundo. A não ser quando a gente realmente fica dentro do conceito bíblico de amor. O amor é fazer o bem. Então a gente pode fazer o bem a qualquer pessoa, independente de você gostar dela ou não. Eu sei que isso é difícil, né? Eu nunca consegui explicar muito bem isso às pessoas. E talvez nem tenha conseguido explicar bem a mim mesmo. Mas gostar é diferente de amar. A gente ama quem a gente não gosta. E a gente pode gostar de quem a gente não tem alguns tipos de amor por ela, né? Mas Deus manda a gente amar até o próprio inimigo, né? E é fazer o bem e atender suas necessidades. Mas fazer o bem aos inimigos não é introduzi-los na igreja, não é aceitá-los como membros de qualquer jeito. Não. Quer ser do corpo de Cristo? Arrependa-se dos seus pecados. Chame pecado de pecado. Trate pecado como pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Creia na suficiência e na exclusividade de Cristo Jesus como seu Salvador. Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida e faça parte do corpo dele, que é a igreja. Mas colocar elemento estranho no corpo de Cristo, como é que você e eu podemos fazer isso? Isso é pecado de nossa parte. É descuido de nossa parte. É trabalhar contra o evangelho. É protegendo o inimigo. Assistiu aquele filme, né? É protegendo o inimigo. É abrindo espaço para o inimigo. É mostrando toda a nossa igreja, é mostrando o reino, lembra-se da história, né? É mostrando o reino ao inimigo. São espiões, são agentes de Satanás. Se não for crente e quiser entrar na igreja de qualquer jeito, é alguém que está a serviço de Satanás para enfraquecer a igreja. Sincretismo religioso. Eu amo, então vem para a igreja. Deus é amor, vem para a igreja. Precisamos amar os nossos inimigos e matar a fome de todo mundo. Que discurso bonito, vem para dentro da igreja. E é um discurso bonito, mas isso não salva ninguém. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo pecado. Essa é a definição do evangelho. Quem não se enquadra nisso não pode fazer parte do corpo de Cristo Jesus, né? Eu sei que isso vai trazer algumas pessoas descurtindo a minha live, que alguns fazem isso de vez em quando. Bem, a terceira rã pode ser comparada com o secularismo, né? O secularismo diz respeito
a relação da igreja com o mundo. Aprendemos do próprio Cristo que a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5, para influenciar a sociedade com o evangelho e não para ser influenciada pelo mundo. A igreja influencia o mundo. Ela é sal que preserva o mundo. Ela é luz que ilumina, que indica a direção certa para Jesus Cristo. E ela não pode se deixar influenciar. A sociedade não pode ser recebida pela igreja de modo que a igreja se conforme, tome a forma assuma a forma de uma sociedade sem Deus. É o que nós encontramos em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis a este mundo. O secularismo é um tema também que está sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta, as igrejas estão falando, né? Porque o homem secularizado é aquele que é conduzido, que é dominado, né? Suas atitudes são determinadas por este século. Quando nós falamos por este século, estamos falando pelo o modo como a nossa sociedade sem Deus vive hoje. O que é que ela quer, em que é que ela gasta, é uma espécie de materialismo também, né? São irmãs. Para onde vai o nosso dinheiro, nossa relação com o mundo e o conforto, o consumismo, né? Aquilo que nos dá importância social, status social. A igreja de Cristo, o evangelho de Cristo Jesus, combate isso, não traz isto para dentro da igreja, né? E isso acontece com uma série de coisas que nós introduzimos na igreja com um objetivo, mas às vezes ele vem carregado de secularismo, ele vem carregado da cultura e dos costumes sem Deus. Isso entra através da nossa liturgia, como é o culto hoje. Então, muitas pessoas gostam muito do culto contemporâneo. O que é um culto contemporâneo? Por que é que o culto precisa se contemporaneizar ou se atualizar? O mundo gosta de cores. O mundo gosta de arte, o mundo gosta de moda, o mundo gosta de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Não sabe muito lidar com isso, mas gosta. O mundo gosta de música, o mundo gosta de rock. Olha, mas o mundo também gosta de droga, o mundo gosta de guerra. O mundo gosta de sedução. O mundo gosta de sexo. Tudo bem, você pode achar que estou exagerando. Não tem problema você achar isso. Mas se nós começarmos a fazer um culto de acordo com a expectativa de um mundo sem Deus, para que venham para a igreja e gostem, e queiram voltar de novo porque gostaram, as pessoas têm que querer voltar para a igreja. Por quê? Elas vieram à igreja, ouviram a pregação do evangelho. E a mensagem do evangelho pegou-a de tal modo que ela vai sair pensando que alguém contou a vida dela para o pregador, porque o pregador falou dos pecados dela. O pecado falou da vida oculta dela. Como é que aquele pastor, como é que aquele pregador, como é que aquele irmão sabe disso? E ele vai sair da igreja, não é encantado com a beleza da arte, né? Do canto, dos instrumentos, da moda, né? Da fachada da igreja, do ambiente extremamente favorável para o bem-estar, para aquela coisa toda, uma superprodução,
para o conforto do homem. Ele deve querer voltar para a igreja porque ele vai sair dizendo, é aqui que eu tenho noção de quem eu sou e a que distância eu estou de Deus. O homem tem que desejar voltar para a igreja por isso, e não porque encontrou um ambiente extremamente agradável, pessoas cultas, pessoas que dominam muito bem a arte. Embora a igreja conte com esses recursos, mas a igreja vai trabalhar sempre para que o evangelho seja um espelho mostrando exatamente como o homem é e como ele está diante de Deus. Bem, o dragão, a besta e o falso profeta se encarregam de inclinar os corações dos homens e, se possível, do próprio crente para o mal, para o engano. Cuidado! Todo mundo quer, eu também quero. Então você é daqueles que vai no centro da cidade, tem uma casa ali cheia de gente, entupida de gente, porque parece que tem alguma oferta, e você fica doidinho para ir para lá gastar o seu dinheiro, comprando até o que não precisa porque está em oferta. A sociedade está assim também. Eu sei que é muito fácil eu ser criticado, né? Falando de que as igrejas que estão pregando de fato um evangelho conservador, que pregam contra o pecado e que procuram ter uma liturgia bíblica, são igrejas, elas não são super igrejas, grandonas demais. Aí do outro lado alguém pode dizer assim, mas aí está se justificando, porque não tem uma igreja grande, tem uma igreja pequena, não tem capacidade para ser um pastor de uma igreja grande. Tudo bem, eu dou minha mão a palmatórias, não tem problema. Mas que as facilidades, né, alargam o caminho e as portas para que mais pessoas vão para lá e fiquem intocáveis, sem dúvida nenhuma isso acontece, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Então, a vacina contra o liberalismo, que nós falamos em primeiro lugar, é a santidade. Todo crente que procura ser santo, ele automaticamente vai se vacinando contra o liberalismo. A vacina contra o sincretismo, né, é a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente consegue identificar mais fácil o que é uma seita, o que não é. Opa, você está falando aí, mas essa palavra aí está estranha, ela não tem nada a ver com o evangelho. A palavra de Deus. E contra o secularismo é aquele que coloca no seu coração de ser fiel a Deus. Quem é fiel a Deus não vai se contaminar com os manjares do rei, né? Essa foi a decisão de Daniel e os seus amigos. Fidelidade a Deus. Nós vamos orar e depois eu quero cantar um hino, o hino 142, Pão da Vida, Pão do Céu. Jesus Cristo é o antídoto, é a vacina que nós precisamos contra esse mundo secularizado, contra essa ideologia secularista, né? Contra todas essas coisas, Jesus, o pão da vida, que é o alimento que aumenta a nossa imunidade e a nossa resistência. Vamos orar e depois encerrar cantando este hino. Apareceu, né, aqui já no nosso pão das três, pedidos em favor do pastor Helder, né? Helder de Couve, que é o representante de missões nacionais para nós aqui em São Paulo. Continuemos orando por ele. Pastor Júnior trouxe o nome do pastor Jubal, um amigo seu, lá do Espírito Santo. Continua orando por ele, embora apresente melhoras. Ontem ficamos sabendo da morte de um colega nosso aqui da Associação Ferreira de Adjacências, o pastor Rubens Lopes, da Igreja Batista do Leme.
provavelmente eu tenho ex-ovelhas nessa igreja, porque ela foi organizada com muitos irmãos da primeira Igreja Batista do Campo Limpo. Acho que o último pastor dessa igreja antes do Rubens Lopes foi o pastor Paulo Ferreira, nosso colega aqui do seminário, professor. E o pastor Rubens Lopes faleceu. Faleceu também, hoje ficamos sabendo, uma antiga ovelha. Eu fui pastor da família e ele era menino aí no Genivaldo, filho do irmão Benedito Cristóvão. Ficamos sabendo da sua morte hoje por Covid-19. Então, meus irmãos, a luta continua. O Jadson da Rosinha continua precisando das nossas orações. A Janete, do nosso irmão José Alves, que pediu oração. Hoje, 1 minuto antes de começar o Pão das Três, eu estava conversando com o irmão José Alves, e ele falando sobre a sua filha também, que já teve Covid, segundo ele, ela teve de novo. Né? Voltou a ter. É um caso a ser estudado, né? Dentro daqueles casos raros. Então, a nossa oração por ela também. Bruno, Tata, Wilson, Irailda, Samuel, Gabriel Santana, João Freitas, Cida Teixeira, Carmino, Ete, Valdir, Valmir, Rose, as famílias enlutadas, naturalmente, né? Os desempregados, orar por nosso Brasil. Quero aproveitar também e trazer algumas comunicações, né? Natal já é na próxima semana, né? Então nós vamos ter um intervalo aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. No Natal, dia 24, é uma quinta-feira, teremos o nosso culto. Então no dia 23, que é sábado, que teremos o nosso culto de oração, chamamos hoje culto de quarta-feira, nós não teremos o culto na quarta, dia 23. Teremos culto no dia 24, quinta-feira, que é o culto de Natal. E o nosso Pão das Três, a gente vai continuar avisando isso essa semana, que nós vamos ter um recesso, voltamos até o dia 4, né? Mas vamos ter um recesso a partir do dia 22, e a gente volta no dia 4 de janeiro com o nosso Pão das Três. Orem por isso, mas vamos dar avisos em nossos cultos e em nossos encontros, tá bom? Então, essa é a nossa agenda e você já vai se preparando, né? Vai se programando também e prestando atenção nas informações que damos nos nossos cultos. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, mais uma vez, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelas melhoras de vários irmãos. Nós te louvamos porque continuamos pedindo pelas pessoas enfermas, o Senhor as tem sustentado, o Senhor tem dado também resistência para aqueles que estão com tratamento longo. Pedimos as tuas misericórdias sobre os idosos, os irmãos que trabalham em serviços essenciais. Abençoa os médicos, enfermeiros, dentistas, agentes de segurança. Abençoa, Pai, os nossos governantes. Abençoe as nossas famílias. Pai querido, abençoa a tua igreja, tua santa e querida igreja. Protege-a de todo o mal. Mas, sobretudo, Pai, como estudamos agora, protege a nossa igreja contra o falso ensino, contra as astúcias, as ciladas, os laços envenenados que Satanás coloca contra a igreja. Ó Deus, ajuda o teu povo, para que o teu povo, em lugar de ficar sonhando exageradamente com uma vacina contra a Covid-19, pense também na proteção da sua fé, da sua doutrina. É tanta gente correndo atrás exageradamente da saúde, mas esquecendo a sua doutrina, a sua fé. Ó Deus, obrigado por saber que a Covid mata, mas não manda ninguém para o inferno. Mas o afastar-se da tua palavra, a incredulidade, a mistura, o sincretismo, o materialismo, o secularismo,
Ó Deus querido, o liberalismo teológico, religioso, essas coisas podem afastar-nos do caminho do céu. Tem misericórdia de nós e dá-nos sabedoria, Pai. Mais do que saúde física, nós pedimos saúde espiritual, saúde bíblica. Mais do que o pão de cada dia, nós pedimos que o Senhor nos dê o pão do céu, que nos fortalece, que nos ajuda a aguentar o tranco, qualquer que seja a situação. Bendito seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero agradecer também. Sei que alguns irmãos oraram por mim, porque eu estava esses dias com o joelho bastante inflamado. Então, passei esses 2 dias numa maratona, né, de aplicação de gelo e tomando também anti-inflamatório. Então, 80% já estou bem, já estou movimentando bem as pernas, estou andando, graças a Deus, mas não estava muito difícil. Obrigado pelas orações. Assim vivem os atletas, né? Vivem cheio de dores. Todos os atletas têm dores. Olha só. Vamos cantar. O hino que nós vamos cantar fala do antídoto, a vacina contra essas rãs diabólicas, contra tudo isso. Alimente-se do pão do céu e estará plenamente seguro. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Queridos irmãos, final de mais um Pão das Três. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui com o pastor Júnior Martins, em mais uma edição do nosso Pão das Três. Não perca, não saia, onde você estiver, participe. Eu vi assim, rapidinho, o Juca dizendo que estava assistindo do carro. Olha aí, graças a Deus, né? Em qualquer lugar você pode participar e cantar. No carro, fecha o vidro e solta a voz cantando, né? Alto ao Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e vai aí recebendo as orientações para o nosso final de ano, a nossa semana de recesso, né?
Deus nos abençoe e nos dê boas festas e bons encontros com a família. Isaac Rodrigues Xavier está cantando sim. Que bom. Ah, esse canta porque eu sei. Canta muito. Direto. Um grande abraço para todos vocês. Deus os abençoe.